João Camargo, presidente do Conselho da Esfera Brasil, já está aqui ao meu lado. Vou convidar para também subir ao palco o prefeito de Guarujá, Walter Suman, acompanhado de Fábio Fronterrota, Juliano Medeiros e Carlos Afonso. Por favor, sejam bem-vindos ao palco do Fórum Esfera 2023. Obrigado, gente. Mais um dia aqui com vocês. Para quem não esteve aqui ontem, vou resumir rapidamente como é que foi o dia de ontem. O ministro Pimenta estava aqui, o ministro Bruno Dantas. Eu acho que foi bem colocado para que... Tudo bem, Carlos? Foi bem colocado a união que a gente precisa fazer, né? O Mercadante até falou, gente, brasileiro tem que aprender a falar bem do Brasil. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. O brasileiro gosta de falar que a gente não vai dar certo, mas vai dar certo. Nós tivemos uma eleição presidencial agora, o eleitor escolheu um presidente progressista, mais socialista, e deu um outro voto no Congresso Nacional completamente diferente. Um Congresso mais reformista, um Congresso mais liberal, um Congresso mais conservador. E esse entendimento do Poder Legislativo com o Executivo vai ser feito. As conversas são boas, o presidente Lula sabe como fazer, e nós vamos ter um país de grandes mudanças, mudanças revolucionárias a partir agora dessa próxima etapa que nós vamos ter aqui de reforma tributária aqui, onde veio o relator Eduardo Braga, o senador Efraim e outros que vão nos dizer como o Senado vai encarar essa abertura um pouco grande que a Câmara deu de subsídios. Eu queria agradecer a presença aqui do Juliano, nosso presidente do PSOL, Juliano Medeiros, que veio nos prestigiar. O Carlos depois vai dar umas palavrinhas, o Fábio Fronterrota, o Fábio ajudou a organizar esse evento aí, está representando o Suma aí também para dar um alô para vocês. E a Esfera está apoiando uma iniciativa que tanto o Fábio e outros se dedicam muito, que é uma Hospital Cruz Verde, que é onde a Esfera vai fazer a filantropia. Antes de passar o filminho da Cruz Verde, eu queria agradecer a equipe Esfera, esse seminário tão bonito, agradecer a Aninha, a Camila. Camila conseguiu fazer um seminário, esse segundo fórum, melhor que o meu, que era o primeiro. Eu acho que eu tinha que sair mesmo, porque sangue mais jovem faz as coisas mais bonitas, né? Então, vou pedir para passar o filminho da Cruz Verde, por favor. Será que dá para soltar já? Vamos ficar mais para cá, ó. A transformação faz parte da vida. É o que nos faz crescer, é o que nos faz evoluir. É o que nos faz cuidar cada vez mais. A transformação pode ser realizada de inúmeras formas, mas a mais verdadeira nasce de um simples gesto. É nessa transformação que acreditamos. É por isso que fazemos tudo o que fazemos com um único objetivo: transformar vidas. É isso que nos move. E quando recebemos um simples gesto como retorno, é tão gratificante que já valeu muito a pena. Para continuar nessa jornada, também nos transformamos. Iniciamos hoje um novo capítulo dessa história, que fica cada vez mais emocionante quando vemos nossos pacientes manifestarem sua gratidão por meio de um simples gesto: o sorriso. Hospital Cruz Verde. Vidas se transformam. Muito bom, vou pedir mais um filme que me falaram aqui, que tem que passar mais um filme do Master Patrocinador. Tá aí o filme da JBS? Dá para passar? A JBS nasceu há 70 anos no interior do Brasil, alimentando sonhos e a realização deles. E foi alimentando o sonho brasileiro de ser uma empresa global, que hoje a JBS é a maior empresa do mundo em seu setor. Produz em 16 países,
está nos pratos em milhares de lares pelo mundo. Mas suas raízes estão no Brasil, onde alimenta crescimento, alimenta geração de empregos para os 145 mil colaboradores, alimenta sustentabilidade para fazer cada vez mais com menos, alimenta tecnologia para tirar o máximo de cada proteína e até criar novas. Alimenta o mundo, alimenta o Brasil, alimenta você. JBS, há 70 anos, alimentando o que alimenta o mundo. Bom, para finalizar aqui, eu vou pedir para o Carlos. A Esfera conseguiu fazer, o ano passado, o diretor-geral da Polícia Federal era o Paulo Maiorino. A gente conseguiu fazer um acordo, o Furla se lembra, o Daniel Daren também está aí. A tentativa de invasão dos hackers no sistema dos bancos é gigantesca. E a gente conseguiu fazer uma associação onde a Polícia Federal e a FEBRABAN conseguem compartilhar mais o tipo de ataque que tem, o tipo de tentativa de fraude que tem. Eu queria que o Carlos Afonso, que é o grande investigador hoje de crimes de seguranças, pudesse dar uma palavrinha, como é que estão essas investigações, o que tem sido feito, o que pode ser melhor apropriado. Obrigado, João. Bom dia a todos. Alguém aí preocupado com golpes ou fraudes, ou só eu? Eu sou Carlos Afonso, sou responsável pela divisão de crimes cibernéticos do DEIC de São Paulo, e é uma divisão muito nova, com 4 delegacias apenas, mas a primeira que investiga crimes contra instituições financeiras, a segunda que investiga fraudes no e-commerce, a terceira fraude de redes e dispositivos e a quarta lavagem de dinheiro. E o que a gente percebeu ao longo desse curto espaço de tempo das nossas investigações? Primeiro, 95% do que nós temos por aí são golpes, ou seja, não são aquelas fraudes construídas e elaboradas para se tirar dinheiro de alguém ou para se destruir uma reputação. A grande maioria são fruto da chamada engenharia social, ou seja, faz-se alguém acreditar em alguma coisa para que ela entregue alguns dados que os criminosos ainda não tenham. A notícia boa é que a violência está tendendo a diminuir. A notícia ruim é que todos dentro deste recinto têm todos os seus dados vazados, inclusive este que vos fala. Os nossos dados são vendidos e comercializados, portanto, os criminosos não vão em busca dos dados, mas sim de criar uma história para que eles entreguem o seu patrimônio. 5% apenas são fraudes. E as fraudes estão sendo combatidas e bem combatidas por empresas que conseguem fazer com que o seu cliente tenha um backup estruturado, preferencialmente do último dia, o que evitaria, por exemplo, um ataque de ransomware, né? O famoso sequestro de dados. E nós temos uma oportunidade, estamos num momento de transformação, a sociedade se transforma e se 95% daquilo que nós vemos acontecendo nas redes, na internet, são golpes, e o golpe ele tem como elemento central a pessoa, nós precisamos treinar gente. Porque nós temos nas nossas empresas, no setor público, no setor privado, uma estrutura de segurança virtual e digital que é extremamente positiva e importante. Antivírus, firewall, troca de senha periodicamente, isso é muito bom. Mas, às vezes, aquele funcionário, aquele estagiário ou um terceirizado que lá na sua casa, ele entra num site de relacionamento, conhece alguém, vai para o WhatsApp, recebe um link, clica, tem o seu telefone celular praticamente nas mãos dos golpistas, ele vai até a sua empresa e ele acessa o seu Wi-Fi. E você não está, às vezes, tendo essa visibilidade. A boa notícia 2 é que, recentemente, nós tivemos 2 alterações legislativas. A primeira, da Base Nacional Comum Curricular, que pode parecer que não tem nada a ver com o tema, mas tem, que permite que nos conteúdos formacionais de primeiro e segundo grau,
as crianças e os adolescentes possam ter contato com esse conteúdo e receber exatamente o quê? Informações sobre prevenção, porque não é só a questão do crime financeiro, é a questão da pedofilia que também converge aí para a dark web e outros setores criminais. E a segunda é a recente reforma tributária que está sendo discutida e com uma efetiva via de saída para o nosso país, que pode também agregar um conteúdo aí que possibilite, por exemplo, a reserva de um pequeno percentual dos impostos, dos tributos devidos pelas empresas para equipar as suas polícias, os seus setores de investigação cibernética e proporcionar aquilo que a gente está fazendo pelo DEIC de São Paulo, juntamente com todas as agências de polícias do Brasil e da Europa e até dos Estados Unidos. Troca de informações de inteligência, não apenas entre os setores públicos, mas entre o setor privado e o setor público. Essa é a única razão de existir de uma força de segurança que se preocupa com informação e dados. Então, é isso que nós temos feito lá no DEIC de São Paulo, todos já convidados aí a conhecer a nossa divisão. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, gente. Vou passar a palavra para você aqui. Pode voltar. Obrigado. Muito obrigada pelas palavras. Vamos então agora assistir ao vídeo institucional da Huawei, mais uma das nossas empresas patrocinadoras do Fórum Esfera 2023. Industry leaders' first choice to build an efficient workplace. Huawei Idea Hub S2, new style smart office. New projection technology of Huawei Idea Hub S2 ensures faster and smoother screen sharing. Fully upgraded cloud video conferencing ecosystem for better image quality. Native 4K video conferencing of Huawei Idea Hub S2 makes conferencing more intelligent. End-to-end security protection safeguards privacy. Huawei Idea Hub S2 makes video conferencing smooth and clear as always. Seamless meeting transfer saves you the hassle. Brings you smoother writing experience. Multi-window enhances conferencing efficiency. Split-screen display for the same app. App multiplier in landscape mode improves UI experience. .4K soft light screen offers eyesight protection. Powerful hardware provides excellent performance. New style smart office. Huawei Idea Hub S2. Bom, nosso próximo painel, ele tem como tema as tão aguardadas reformas fiscais na agenda do governo. E os olhares continuam voltados à reforma tributária. Embora a primeira etapa ela já tenha sido finalmente aprovada na Câmara, restam os próximos passos tão ou até mais importantes que o primeiro, como a definição da alíquota do IVA, as isenções e exceções e as leis complementares. Além disso, ela não se esgota na reforma do consumo. É importante nós estarmos atentos aí à reforma da renda, que pretende ser eficiente no aumento da arrecadação. Pensando nisso, a Esfera Brasil convidou o senador Efraim Filho. Seja bem-vindo ao palco do Fórum Esfera 2023. Senador, seja bem-vindo. Pedir para que o senhor, por favor, ocupe a primeira cadeira. Seja bem-vindo. Vamos receber aqui também o senador Eduardo Braga, relator da reforma. Seja bem-vindo. O secretário extraordinário da reforma, Bernard Api. Seja bem-vindo.
Vamos receber também o advogado Luiz Gustavo Bichara. Vamos receber o ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta. E o mediador do nosso segundo painel é o jornalista Márcio Gomes. Seja bem-vindo. Não se esqueçam de participar enviando as suas perguntas aos nossos painelistas, apontando a câmera do seu celular ao QR Code disponibilizado aqui na nossa tela. Um bom painel a todos. Muito obrigado. Por favor, senhores, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês e estar com eles aqui nesse palco, nesse tema que é tão importante. E definitivamente não vamos perder tempo explicando as urgências, necessidades para o nosso país de uma reforma tributária, de todas as reformas fiscais, como foram tão bem apresentadas aqui. Eu começo com o senador Eduardo Braga, relator dessa reforma que acabou de chegar ao Senado Federal. Dia 24 agora, houve a segunda audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Eu pergunto para o senhor, em cima do que o senhor já está ouvindo na CCJ, em cima do texto que veio da Câmara, quais são os pontos que o senhor vai se debruçar com mais atenção, que merecem mais atenção, quem sabe mudanças até? Bom dia, senador. Bem, bom dia Márcio, bom dia a todos, bom dia Efraim, bom dia Bernard, bom dia Bichara, bom dia Paulo. Eu queria cumprimentar o nosso querido João Camargo, agradecer o convite, a Camila Funaro Camargo também agradecer pelo convite, e começar explicando de que, na realidade, a Câmara dos Deputados deu um passo muito importante, mas o sistema brasileiro é um sistema bicameral. Ainda há pouco a apresentadora falou, olha, nós já demos um passo importante, aprovamos o texto da reforma constitucional. Na realidade, nós aprovamos na Câmara o texto, e aqui estão alguns dos nossos companheiros mais importantes e que foram responsáveis. Eu quero aqui cumprimentar a Câmara por esse importante passo, seja na figura do presidente Arthur Lira, mas também na figura do Aguinaldo Ribeiro, relator da matéria na Câmara, e do líder do meu partido, Isnaldo Bulhões, que participou ainda há pouco aqui, e na figura do Isnaldo eu quero cumprimentar todos os líderes da Câmara. Mas essa matéria ainda não foi aprovada, ela veio agora para o Senado, e no Senado ela sofrerá um amplo debate. E qual a metodologia que nós adotamos ao chegar no Senado? A primeira de todas as providências foi, ao receber o texto que veio da Câmara, procurar o Ministério da Fazenda, o ministro Haddad, o secretário extraordinário API, e pedir um estudo que pudesse nos indicar as alíquotas que seriam estabelecidas pelo modelo aprovado pela Câmara dos Deputados. Por que isso? Porque não creio que o Brasil possa aprovar uma reforma tributária às escuras, sem ter uma perspectiva de qual a alíquota nós estamos falando para o consumidor e para o setor produtivo brasileiro. O segundo passo que nós fizemos, e aqui eu quero agradecer ao presidente Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, foi ir ao Tribunal de Contas da União e pedir ao Tribunal de Contas da União o apoio e o auxílio do Tribunal de Contas da União, do ponto de vista técnico, para que nós tenhamos base técnica das informações e análise técnica sobre os estudos apresentados pelo Ministério da Fazenda. Para quê? Para que nós possamos ter segurança técnica para votarmos e deliberarmos de forma absolutamente consciente no Senado da República sobre o que nós estamos aprovando para o contribuinte, para o setor produtivo e para a nação brasileira em relação à futura carga tributária da reforma que nós pretendemos entregar.
Deixa eu interromper o senhor um pouquinho só, porque é muito curioso ver um senador falando nessa preocupação, de uma casa política, naturalmente, falando dessa preocupação da parte técnica. Eu só peço licença para tirar a palavra do senhor para jogar para o secretário Api, que naturalmente tem essa formação técnica e acho que consegue responder muito bem a essas primeiras dúvidas que o senador nos lança aqui. A questão das alíquotas, o Conselho Federativo, o setor de serviços, são todos pontos muito nebulosos ou onde é necessária ainda uma explicação mais longa. Então, talvez a questão da alíquota, como o senador bem colocou, talvez o senhor pudesse falar agora. A gente vai ter um teto, como algumas pessoas defendem, o senador Rodrigo Pacheco, por exemplo, defende um teto para a alíquota. A gente vai ter alguma coisa nesse sentido ou a gente vai sentir com o tempo, na transição, de quanto será isso? Bom dia, secretário. Bom dia, obrigado. Queria cumprimentar aqui os demais membros da mesa, senador Eduardo Braga, senador Efraim, Bichara, ministro Paulo Pimenta. Primeiro, a questão da alíquota, o texto que foi aprovado na Câmara, ele define que a reforma tributária na transição vai manter a carga tributária atual. Então, qual é a alíquota padrão? São 3 alíquotas padrão, não é uma só, é uma federal, uma estadual, uma municipal. Elas serão fixadas no nível necessário para manter a carga tributária atual. Acho que esse é o ponto relevante. O senador Eduardo Braga e outros senadores pediram estudos sobre o quanto as exceções aprovadas na Câmara do Deputado impactam em termos de alíquota. O Ministério da Fazenda fez um estudo. Obviamente, o resultado depende das hipóteses adotadas, e algumas delas vão ser claras apenas quando se aprovar a legislação complementar. Mas, adotando hipóteses realistas, chegou-se à conclusão de que a alíquota, se não tivesse nenhuma exceção, exceto as de caráter técnico, ela teria uma alíquota entre 20,7% e 22%. Mas houve exceções? Sim, foram aprovadas exceções, e com as exceções a alíquota vai para 25,4%, 45% a 27%. Seja, o custo das exceções foi de cerca de 5 pontos percentuais. Na alíquota, eu achei muito bom que o Senado Federal queria estar olhando o custo e benefício de diferentes exceções na discussão da reforma tributária. Acho que isso é muito positivo. Querer olhar de um ponto de vista técnico, inclusive, senador, estamos em interlocução com o TCU está auditando o sistema de projeção de alíquotas feito pelo Ministério da Fazenda. Eu acho que esse é o ponto relevante, é fazer a discussão política com base técnica. Eu acho que esse é o fato relevante. E eu acho muito positivo que o Senado esteja avançando nessa direção. Com relação ao segundo ponto que foi colocado aqui, eu acho que é um ponto que vai aparecer no debate, que é o do Conselho Federativo. A nossa avaliação é que o texto que está sendo discutido no Congresso, a ideia é que o Conselho Federativo seja uma entidade técnica. Uma entidade técnica, não uma entidade política. Aí surge muita discussão, não, o Conselho Federativo vai arrecadar um imposto e distribuir a arrecadação. O que ele vai fazer é aplicar um algoritmo. Literalmente vai ser um gestor de algoritmo cujas regras, e é fundamental que isso seja feito assim, as regras para a distribuição da receita estejam fixadas de forma absolutamente clara na lei, na legislação complementar. E a ideia é isso, inclusive com fórmula, para que não haja dúvida. O Conselho Federativo não deve ter poder de decidir se vai mais recursos para um Estado ou para o outro, não deve. Ele deve ser, de fato, uma entidade técnica que vai administrar um novo imposto. Tem as partes de editar o regulamento, e é fundamental que seja nacionalmente uniforme, porque, afinal de contas, é um imposto só para o Brasil inteiro, e interpretar a legislação. Em casos específicos que tem dúvida, uma empresa tem dúvida, como se aplica a legislação, a interpretação tem que ser nacionalmente uniforme. A questão do Conselho Federativo certamente vai ser muito debatida no Senado na semana que vem, quando os governadores, e todos foram convidados para estarem lá no Senado, pelo senador Rodrigo Pacheco, para discutir a reforma. Certamente o senhor vai participar dessas negociações, o secretário, relator, e também o senador que hoje, senador Efraim, é coordenador do grupo de trabalho que discute a reforma na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI. Como é que essa questão do Conselho Federativo já apareceu nessas discussões lá na CAI? O senhor está sem microfone, senador? Agora sim. Olha, sem dúvidas, na terça-feira os governadores estarão presentes e essas conversas irão fluir. A ideia é que se ouça os 27 governadores durante toda a manhã e tarde do Senado Federal. E imagino que, para resumir, 2 pilares, né, serão ali muito importantes. Uma discussão de forma e uma discussão de conteúdo. Na forma, é a discussão do modelo, que eu acho que é o que está posto hoje mais próximo das pessoas.
É a discussão de um modelo que traga mais simplicidade, que desburocratize, que ajude a valorizar quem produz, quem empreende. É um olhar pelo cidadão, acho que isso é muito importante. A reforma tributária não deve, não pode vir para resolver a vida dos governos, não é para aumentar carga de imposto, não é para aumentar a arrecadação. A reforma tributária, ela vai funcionar e será aprovada no Brasil se ela vier para resolver a vida de quem paga o imposto e não de quem arrecada o imposto. Então, essa é a primeira discussão que estará lá na terça-feira, a discussão de modelo. Porque se o consenso é difícil nas reformas tributárias, talvez um primeiro consenso nós estejamos muito próximos. É de que o atual modelo está esgotado. O atual modelo é arcaico, obsoleto, ultrapassado, só atrapalha quem quer produzir, nos joga nas últimas posições do ranking Doing Business, dos melhores ambientes de negócio, e o Brasil hoje não concorre apenas internamente. Cada um de vocês que está aqui e são empreendedores sabem mais do que ninguém, a economia hoje globalizada, o mercado é sem fronteiras, a concorrência é lá fora, e o modelo deles é mais simples, é mais avançado, valoriza principalmente quem quer exportar, essa é uma característica própria do IVA. E aí, e não adianta fazer remendo em tecido podre, vai rasgar de novo. Então, tem que ser pensado realmente um novo modelo. A segunda discussão da terça-feira é a discussão de conteúdo. E, pelos estudos do grupo de trabalho e na CCJ, com a relatoria do senador Eduardo Braga, nós vemos talvez ali 4 pontos, né, entre aqueles mais debatidos. Já se falou aqui das alíquotas, já se falou do equilíbrio federativo, incluiria também o período de transição e os regimes especiais. Talvez nesses 4 pontos aqui você esteja concentrado com 90% das discussões e num eixo, né, horizontal, onde estão os setores produtivos, o desejo do agro, da indústria, do setor de comércio, setor de serviços, temos que equilibrar isso, e num eixo horizontal, os entes federativos, União, municípios e estados, que serão os estados que nós iremos ouvir aí na próxima terça-feira. Nós temos alguns governadores mais ativos nessa discussão, o governador Ronaldo Caiado de Goiás, o governador Tarcísio de São Paulo, o governador Zema de Minas Gerais, né, o consórcio do Nordeste incluso, será por aí a discussão. A gente tem a sorte de ter, é um privilégio quase, de ter essas pessoas que entendem tanto do assunto, particularmente o Dr. Bichara aqui no palco também, para dar essa primeira fala inicial, ele que é um importante advogado e tributarista. E entre todas as dúvidas que todos temos sobre Conselho Federativo, as alíquotas, neutralidade, ele tem a certeza que não vai ser neutro. Obrigado, Márcio. E isso pode preocupar muita gente, né, doutor Bichara? Eu acho. Obrigado, bom dia a todos, saudar aqui meus companheiros de debate, ministro Paulo Pimenta, meu prezado Api, ministro Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, senador Efraim, senador Eduardo Braga, que está aqui com um sacrifício pessoal, um probleminha de joelho, me solidarizei com Vossa Excelência, também tem um problema de joelho, e me lembrei de um episódio que aconteceu comigo 2 semanas. Fui debater reforma tributária com os médicos no terminal do hospital, preocupado com o aumento de carga. E eu comecei a falar, mas vai aumentar muito. E deu 1 minuto, virou um médico e falou assim, mas não tem segurança jurídica, é um aumento muito grande. E eu disse para ele, doutor, estou com problema no joelho, fui a 5 médicos, cada um achou uma coisa. Também não tem segurança médica no Brasil, né? Que é muito pior que segurança jurídica, a vida é insegura, tudo é inseguro. Eu acho que a reforma, no entanto, vai acalmar um pouco esse cenário. Eu acho que a reforma ela é amplamente meritória, ela vai diminuir a complexidade do sistema tributário, ela vai reduzir a litigiosidade. Agora, tem um outro ajuste nessa reta final, Márcio, que eu acho que é muito importante que a gente faça, né? Com relação a esse tema da alíquota, por exemplo, eu tenho uma visão aqui um pouco contraintuitiva. Em primeiro lugar, o API falou bem, são 3 alíquotas, uma municipal, uma estadual e uma federal. Então, não existe essa pergunta de, qual vai ser a alíquota? Depende de onde o cidadão estiver. Claro que a oscilação não será muito alta, porque a alíquota, salvo as exceções, será uniforme para todos os bens e serviços. Mas haverá diferença de alíquota. E um outro ponto é o seguinte, o cálculo que foi apresentado ao Senado, acho que ele tem a gente tem que ter um pouco de atenção com ele, porque me parece, me perdoem aqui a franqueza, que isso é um pouco a estratégia da Fazenda, de pressionar o Senado para que reduza o rol de setores que estão beneficiados, numa certa caça às bruxas a isso, como se houvesse um dogma absoluto de uma alíquota única. Mas eu quero dizer aos colegas o seguinte, a experiência mundial é de algumas alíquotas, né? Então, França tem 3, Suíça tem 4, Portugal tem 3, a Índia, que é um sistema parecido com o nosso, tem 4, Canadá tem mais de 7, o mundo inteiro é assim.
Então, eu queria divergir aqui um pouco só dessa certa neurose da alíquota única, porque eu acho que uma acomodação de reforma, a exemplo do que existe no mundo inteiro, vai pressupor 3, 4, 5 alíquotas, né? Claro que todos nós estamos livres para discutir o critério de razoabilidade da eleição dos setores beneficiados. Será que é razoável que cinema, ou um esporte, um jogo de futebol, um jogo de polo, tem uma tributação menor do que energia elétrica? Eu, pessoalmente, acho que não. Mas isso vai depender, claro, da visão de mundo de cada um. Agora, eu queria só deixar claro, então, esse ponto de que a experiência mundial é normal, várias alíquotas. Então, nós não devemos, acho que, temer essa questão do que tem se chamado, a meu ver, até de maneira preconceituosa, das exceções, né? E, falando das exceções, e te respondendo sobre a neutralidade, Márcio, isso me assusta e me preocupa, porque, vejam, haverá um reequilíbrio que vai seguramente produzir um aumento de carga para muita gente. Não há, o que há é a garantia do modelo da virada, o Api falou bem. Mas o day after, cada ente é livre para fixar a sua própria alíquota. E como é que o governo está vendo essas discussões todas, ministro Pimenta? A gente viu que o arcabouço fiscal passou na Câmara. Ok, é na Câmara. A tramitação da reforma tributária, neste momento, é no Senado. Mas a gente percebe que teve muitos votos da oposição apoiando o arcabouço fiscal. O senhor acha que, nesse momento, a oposição está mais favorável a essas questões tão importantes, não para o governo, mas para o país? Qual é a sua visão sobre isso? Bom dia, Márcio. Bom dia, doutor Bichara, Bernardo, senadores, Eduardo e Efraim. Agradecer aqui ao João Camargo, a Camila. Márcio, a reforma, a mudança mais importante já aconteceu. Foi ela que produziu a oportunidade de nós estarmos aqui. Num ambiente democrático, setor empresarial, poder público, pessoas que pensam de uma forma, outras que pensam de outra, em volta de uma mesa, de forma respeitosa e civilizada, pensando no futuro do Brasil. Essa é a principal reforma. Essa é a principal mudança de comportamento na sociedade brasileira. E ela permite que o país possa avançar. Num momento extraordinário, nós falamos aqui ontem sobre segurança jurídica, nós falamos sobre transição energética, sobre transição ecológica. O mundo abre um leque de oportunidades para o Brasil, empresas potentes que podem voltar a ocupar o mercado para gerar emprego, criar oportunidades, e nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a lição de casa. Eu não me recordo de outro momento tão favorável onde o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o doutor Bruno Dantas, o Tribunal de Contas, numa postura proativa, o Poder Judiciário, a imprensa, o setor empresarial. Qual foi o outro momento na história recente que nós nos encontramos a partir de um compromisso comum? Vamos virar a página, vamos olhar para o futuro, vamos fazer as reformas que o país precisa para que a gente possa ocupar esse espaço de protagonismo internacional, aproveitar a liderança do presidente Lula e fazer com que o país, depois de 10 anos sem crescer, possa voltar a crescer, gerar empregos, promover o desenvolvimento, fazer essa mudança tão necessária para poder combater a desigualdade, a fome, o desemprego e assim por diante. O governo está muito otimista. O presidente Lula tem muita confiança. Algumas pessoas dizem assim, vocês não acham ruim que partidos e setores que não votaram no presidente façam parte do governo? Muito pelo contrário. Que bom que na democracia a gente possa criar uma dinâmica onde determinados setores que, eventualmente, na eleição não estiveram juntos, possam encontrar pontos de convergência para construir uma agenda comum no parlamento, na sociedade. Quanto mais forte for a base parlamentar, não a favor do governo, a favor das reformas, a favor do país, mais segurança jurídica vamos ter, mais forte vai ser o ambiente de negócios, mais fácil vai ser para baixar o juro, mais segurança o investidor nacional e internacional terá no Brasil, e esses são pressupostos fundamentais para a gente acreditar que o Brasil está no rumo certo. Então, o governo está muito satisfeito, agradecido ao Arthur Lira, ao Pacheco, aos líderes do governo e da oposição, e é esse o caminho que nós vamos seguir com muita confiança, muita esperança de que, de fato, a página da intolerância foi virada.
Vamos olhar para o futuro, que o Brasil está no rumo certo. O ministro Paulo Pimenta fala dos desafios de se fazer reformas, e isso está nas mãos, nesse momento, do senador Eduardo Braga. E aqui, senador, já tem uma pergunta que chega do público, em cima até do que a gente já pode prever na semana que vem, no encontro com os governadores, que o senhor certamente vai estar presente. A continuidade da guerra fiscal, como esse texto que veio da Câmara, particularmente, a pergunta trata do artigo 19, permite que essa guerra fiscal continue, permaneça. De alguma forma, isso também está no seu radar? Sem nenhuma dúvida, mas me permita, Márcio, vir para um ponto central. Claro. Eu acho que a discussão não é apenas de alíquota. Eu não pude concluir o meu raciocínio na minha primeira participação. O fundamental para o povo brasileiro é que a carga tributária nesta reforma não seja ampliada. Ninguém mais aguenta pagar mais imposto sobre consumo nesse país, independentemente de alíquota. Para isso, o poder limitador de tributar, que é um poder constitucional, precisa estar estabelecido nesta emenda constitucional. Portanto, nós estamos pedindo ao Tribunal de Contas da União que, junto com o Ministério da Fazenda, possam nos informar na Comissão de Constituição e Justiça e no Senado qual a carga tributária hoje existente no consumo no Brasil, para que este seja o limitador do poder de tributação como comando constitucional. Porque aí nós estaremos assegurando ao contribuinte brasileiro, ao empresário, ao cidadão, à dona Maria, ao seu João, de que esta reforma tributária não representará aumento de carga tributária para o povo brasileiro. E aí vamos discutir as questões federativas. O Conselho Federativo será um órgão técnico administrativo. Ponto. Não tem espaço político no Senado da República para que esse Conselho Federativo tenha outras funções. Caso contrário, existem inúmeras emendas, e aqui estão o senador Efraim, senador Ângelo Coronel, senador Irã, inúmeras emendas, inclusive com propostas radicais até de extinção do Conselho Federativo, o que inviabiliza, inclusive, a metodologia aprovada pela Câmara. Portanto, diferentemente do que foi dito ainda há pouco, as competências do Conselho Federativo estará no comando constitucional, de forma clara. Por quê? Porque a questão federativa é uma questão do Pacto Federativo que está na Constituição da República e assim será preservado. Agora, as questões técnicas federativas, assim como acontece no Simples Nacional, estarão competentemente estabelecidas no Conselho Federativo. Portanto, esta é a principal preocupação dos governadores, que ficará, a meu ver, absolutamente esclarecida nesta sessão temática da próxima terça-feira. De alguma forma, secretária Pia, a gente consegue garantir que não vai haver aumento de carga tributária com esta reforma tributária? Bom, eu acho que tem uma preocupação no Senado deixar isso mais claro. A minha avaliação é que o texto da Câmara já deixa claro que não tem aumento de carga tributária, mas ali fala em carga tributária, não fala exatamente que é como proporção do PIB, talvez possa ficar isso mais claro ainda do que está hoje no texto que foi aprovado na Câmara. Mas a ideia toda é que, durante a transição, sim, não tem aumento de carga tributária na passagem do atual modelo para o novo modelo. Eu acho que isso é importante da gente entender, essa questão aqui. Com relação à questão vou responder um pouco a questão aqui do Bichara, eu acho importante. Claro. Eu acho que queria deixar um ponto claro aqui, só deixar claro assim, o padrão, se você pegar a Europa, que tem IVA antigo, de fato tem várias alíquotas. Os IVAs mais modernos, a tendência deles é ter uma alíquota positiva, alguns casos de alíquota zero, isenção, e os melhores IVAs do mundo, nenhuma exceção, exceto de natureza técnica, apenas uma única alíquota para todos. São poucos que têm essa situação, mas existem. Eu acho que a discussão
se vai ter ou não vai ter tratamento diferenciado para o bem ou para o serviço X ou Y, é uma decisão política. Eu acho que é importante a gente entender isso. O parlamento tem autonomia e a função do Ministério da Fazenda não é tomar essa decisão. Acho que essa é uma decisão do parlamento. Nossa função é dar apoio para o parlamento entenda o custo-benefício de diferentes opções. O que eu acho importante a gente entender no que a gente está olhando hoje no texto, isso eu tenho que deixar claro. Toda vez que você introduz uma exceção, esse setor vai ter uma alíquota reduzida, você gera alguma complexidade adicional. Você gera a necessidade de classificação, isso aumenta um pouco o custo burocrático de apuração do imposto, e você gera um risco de litígio, porque sempre pode ter o risco, não, você está dentro, você está fora, ali naquela área cinzenta entre o que está dentro e o que está fora daquela alíquota reduzida. O ideal era não ter, do ponto de vista estritamente técnico, o ideal era não ter exceções, mas a gente entende que isso faz parte da discussão política. Agora, essas exceções geram um pouco mais de complexidade? Geram. Tem que olhar as exceções de duas formas. Uma, setor, o bem e o serviço que for beneficiado, como está mantendo a carga tributária, os outros vão pagar um pouco mais. É importante entender isso, acho que o Senado está entendendo isso claro. E gera alguma complexidade? Gera. Em relação ao sistema atual, piora? Não, melhora muito. Eu tenho sempre falado isso. Se a gente entender, é uma figura de linguagem, claro. Falar o seguinte, se a gente entende que a distorção do sistema atual, a complexidade é da ordem de 10, se a gente tivesse um sistema sem nenhuma exceção, seria da ordem de 1. A gente resolveria 90%, resolveria em 90% a complexidade do sistema tributário atual. Com as exceções, vai para algo como 2. Você tem duas formas de olhar, em vez de melhorar 90%, estou melhorando 80%. Ou você pode olhar pelo outro lado, eu estou dobrando a complexidade de um sistema que não tenha absolutamente nenhuma exceção. Mas eu acho que é uma decisão política, acho muito positivo que o Senado esteja olhando o todo. Eu acho isso extremamente positivo, acho que o senador Eduardo Braga está preocupado com isso, que o Senado seja informado nas suas decisões, e isso está acontecendo. Doutor Bichara, deixa eu só, eu sei que o senhor quer responder ao secretário Api, mas só para botar o senador Efraim de novo nessa conversa, é preciso ter tanta exceção assim? De que maneira vocês vão se debruçar nisso? As perguntas que chegam aqui são todas em cima, como será o imposto para o setor da saúde e indústria, para a pessoa física, para o setor de tecnologia, a segurança, todo mundo preocupado com o seu. É preciso ser assim? Olha, é natural que a discussão setorial ela leve um tempo muito longo, porque a pessoa está preocupada com o impacto real na vida das empresas, na vida de quem empreende, na vida do cidadão. Né? A Câmara ela teve uma tarefa, e vejo aqui o líder Hugo Mota, o deputado Isnaldo, entre outros, saudá-los aqui, que foi de formular o texto, mas a discussão sobre o texto ela acabou sendo prejudicada pelo cronograma muito apertado. Essa tarefa vai caber ao Senado. Dados, números, simulações, para entender esse impacto real na vida das pessoas, porque a vida real, a pessoa pergunta, eu quero saber como é que vai ficar. Se for para pagar mais imposto, eu sou contra. Se não for, eu começo a pensar em ajudar. Então, eu acho que essa vida real, na discussão setorizada, ela é extremamente importante. Agora, como eu falei, a mudança de modelo ela é muito importante. Ontem eu conversava, por exemplo, com o Flávio Rocha. Nós temos que ver a realidade também do Brasil diferente da Europa. Aqui nós temos muita informalidade, aqui nós temos muita sonegação. Como é que nós faremos para combater essa concorrência que está na porta da loja? Aqui na porta da loja tem um ambulante vendendo um produto falsificado sem nota. E se o IVA daquele setor for muito alto, como é que fica? Então, essa realidade é importante. Então, esse mecanismo que o secretário Api disse que o Brasil terá o meio mais moderno de cobrança de imposto, crédito financeiro, ele tem que ajudar a combater a sonegação, tem que ajudar a combater a informalidade, o problema, né, do comércio eletrônico transfronteiriço, mercadoria que está entrando de fora no Brasil, prejudicando quem produz aqui dentro. Nós não podemos ter um modelo tributário que diga que o passeio da nota é o melhor, ou seja, eu abrir uma empresa lá fora, no Paraguai ou Uruguai, e trazer ela para o Brasil seja melhor do que quem produz aqui. É por isso que o nosso modelo está esgotado, porque hoje isso se permite. Então, essa discussão setorizada, ela vai haver, ela tem que levar em conta a realidade das pessoas, mas é um voto de confiança. Às vezes a gente tem a memória muito curta na política brasileira, mas é bom lembrar que há pouco tempo fizemos uma reforma trabalhista, que era muito difícil e árida na discussão com a sociedade, fizemos a reforma da Previdência, árida na discussão com a sociedade, e a reforma tributária, Bruno, a sociedade pede, a sociedade quer. Então, não deveria ser um desafio tão grande sair desse atoleiro que nos encontramos.
Qual é o desafio? É que não é apenas mudar a letra fria da lei. Talvez mudar a letra fria da lei seja a parte mais fácil. A nossa reforma tributária é uma mudança de cultura. E mudar a cultura é muito mais difícil que mudar a lei. Então, acho que é esse desafio que está posto e o Senado está mostrando que não vai votar nada por empolgação, não vai votar por assodamento, não é por imposição de governo, de parlamento, de oposição, não. Nós queremos saber o que vamos votar e ficar claro para a sociedade que a reforma tributária não será um cavalo de Troia para que traga embutido um aumento de carga tributária que ninguém suporta mais, principalmente quem produz no Brasil. Doutor Bichara, passando a palavra agora para o senhor, claro, em cima do debate com o secretário Api, mas eu queria também pedir para o senhor colocar na sua resposta a questão da transição. Muito se fala que a reforma tributária vai ser tão importante para o Brasil, mas a gente sabe que vai ser um longo período de transição. Vai demorar muito para isso aparecer ou se tornar mais efetivo na vida de todos nós. Eu queria que o senhor fizesse já um balanço do que a gente já discutiu até agora e falasse um pouco do período de transição. Ainda um comentário rápido sobre a alíquota. Eu compreendo nitidamente o argumento técnico de que uma alíquota só é melhor, mas eu faço uma ponderação sobre a complexidade do Brasil. Há 10 anos, se aumentou 20 centavos a tarifa de ônibus. Todo mundo lembra o que aconteceu. O país entrou em convulsão social, praticamente. Vocês imaginem se a gente jogar um custo do IBS de 28% em cima da passagem de ônibus. Posso ficar dando a tarde inteira exemplos como esse, para deixar claro, para tentar exemplificar meu raciocínio, de que é melhor que a gente tenha algumas alíquotas. E também eu divirjo aqui, com o maior respeito e fraternidade do secretário Api, com relação a essa tese, que talvez seja um pouco reducionista, de que quanto mais exceções, maior será a alíquota modal. Por quê? Porque a União tem outros caminhos, a União tem imposto seletivo, que também vem com essa reforma. Aliás, isso é importante que se diga, o seletivo, pela PEC, tributa bens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. O que é isso? Para um ambientalista radical, a própria existência do homem sobre a Terra causa dano ambiental, né? Então, eu acho que a gente precisava tentar tangibilizar isso um pouco, para que não seja uma válvula de escape para a arrecadação da União. E a União tem outras tributações, também sobre o consumo, que não está se falando na reforma. Por exemplo, as contribuições de intervenção, senador Eduardo Braga, CID, FUST, Funtel, a gente usa o telefone e paga 3% de contribuição sobre o consumo. Isso ninguém fala. Então, ministro Bruno Dantas, Vossa Excelência vai ter trabalho, muito trabalho, para acertar esse cálculo, porque a União tem outras ferramentas de arrecadação. Aliás, me gera um certo desconforto quando eu vejo no documento que foi apresentado para o Senado uma ressalva da Receita Federal dizendo que não participou dos cálculos. Ela disse expressamente. Diz que os cálculos hipotéticos foram todos simulados pela Secretaria de Reforma Tributária sem a participação da Receita, que se limitou a fornecer números. Isso eu achei um pouco desconfortável. Só para falar, isso Por não favor. é verdade, não. Os cálculos foram feitos pela Receita Federal. Os cálculos foram feitos pela Receita Federal com base em hipóteses passadas pela Secretaria da Reforma Tributária. Eu queria deixar isso claro. Quem fez a conta foi a Receita Federal, o modelo é da Receita Federal. A gente falou, olha, a hipótese para o imposto seletivo é esse, a hipótese para os regimes específicos é esse, e a hipótese do que vai estar dentro das alíquotas reduzidas de saúde, educação, cesta básica, são essas. É isso. É só isso que foi colocado. As hipóteses são nossas, o cálculo é da Receita Federal. Eu vou só ler o esclarecimento, então, da Receita Federal, textual. Um esclarecimento necessário é que as hipóteses dos cenários hipotéticos foram simuladas pela Secretaria de Reforma Tributária e são de sua inteira responsabilidade. As hipóteses, sim. Os parâmetros foram definidos pela minha secretaria. É importante colocar a importância do Tribunal de Contas da União. Como órgão auxiliar do Poder Legislativo, para dirimir exatamente esse tipo de dúvidas, para que não passe para a sociedade uma informação que leve a uma interpretação dúbia. O Tribunal de Contas da União vai convalidar esses dados de forma indiscutível para o Senado da República. Agora, isso é a segurança que o Senado quer exatamente para dar ao povo brasileiro a transparência do que estamos votando na reforma tributária. Essa é a segurança que nós queremos. Eu não quero arrastar o debate para o ministro Bruno Dantas, que está ali assistindo, convidar, ele vai jogar o microfone para mim. Ainda não. Mas daí o desafio da comunicação, talvez. E a gente está vendo, talvez, tanta dúvida e pouca comunicação ainda, ou pouco esclarecimento sobre a reforma tributária, que é tão importante para todos nós, como todos os senadores aqui, todos já falaram, ministro Pimenta. Qual é a visão do governo para
explicar esses pontos numa questão tão árida, tão difícil de compreensão? Quando eu fui convidado pelo João Camargo e pela Camila, eu fiquei pensando, né? Pô, só tem especialista em questão tributária e fiscal e eu aqui. A comunicação é importante nisso. E daí eu cheguei a essa conclusão, né? Que, na realidade, todo esse debate, se ele não conseguir ser traduzido de uma forma simples, eficaz e eficiente, a sociedade vai ter muita dificuldade de acompanhar, né? Nesse aspecto aqui, eu quero, inclusive, cumprimentar todo o time da comunicação que está aqui, jornalistas, empresas, publicitários, né? Nossa área da comunicação governamental, que é quem faz a mediação desse debate com a sociedade, né? E eu acho que o nosso esforço deve ser esse. Eu gosto muito desse raciocínio que o Bernardo Api faz. Eu gosto, eu já falei para ele. Nós estamos fazendo um esforço para arrumar a casa. É mais ou menos como numa família, numa empresa. Nós queremos chegar quanto que nós podemos gastar, qual é o nosso custo, reservar alguma coisa para investir, para o país poder crescer, ter alguma poupança, guardar o dinheiro para pagar as dívidas, e nós temos bastante dívida para pagar, e o juro está alto, e a dívida aumenta ainda mais. E, para isso, nós temos que ter uma receita, nós temos que ter uma arrecadação. Então, nós vamos chegar num número. Quanto o Brasil precisa arrecadar para poder colocar esse projeto para o futuro? Bom, se não tiver nenhuma exceção, a alíquota média vai ficar na casa de 20, 20 e poucos. Ok. O setor A vai ter uma exceção? Se a sociedade brasileira acha que deve, o Congresso aprova, ok. Mas não vai deixar de ter essa receita. Alguém vai pagar. Se um setor vai ter um tratamento diferenciado, o resto da sociedade vai pagar mais. Então, esse debate é um debate que a sociedade brasileira tem que fazer com muita transparência. Nós temos uma receita, nós temos um objetivo, enquanto país, enquanto nação. Como é que nós vamos chegar nesse número? Então, o senador Eduardo Braga falou aqui uma coisa que eu acho que é fundamental: transparência. Nós entendermos, de fato, né, os tratamentos diferenciados, as exceções, quanto que isso repercute, as questões federativas, mas o país entender, na sua totalidade, de que essa conta vai ser paga e, quanto menos gente pagar, quanto mais setores tiverem tratamento diferenciado, mais o restante da sociedade vai contribuir na composição desse resultado final. Então, esse é o desafio, a sociedade poder entender o que está acontecendo, o debate que está acontecendo, e tem muita coisa ainda para ser feita, e o desafio maior vai ser depois da votação, para a gente poder explicar e todo mundo entender, de fato, quais são as regras novas. Isso vai ser importante dentro do Brasil, vai ser importante no exterior, para que a gente tenha uma legislação simples, eficiente, eficaz e perfeitamente compreensível. Senador Braga, a promessa é a entrega dessa reforma tributária em outubro. O senhor já falou isso, o senador Rodrigo Pacheco já falou. Por conta de todas essas dúvidas que estão surgindo aqui nesses primeiros 20 minutos de conversa, vai ser possível isso? Nosso esforço e o nosso compromisso é nessa direção. É claro que na democracia depende de um conjunto de esforços e de um conjunto de eventos, mas o nosso cronograma é nesse sentido. Eu gostaria de entrar também na questão do imposto seletivo. Veja, o Bichara falou, olha, o imposto seletivo vai substituir o IPI. Ora, quer algo mais genérico do que imposto de produto industrializado? O que é imposto de produto industrializado, Ângelo Coronel? Uma vassoura é um produto industrializado, ou não é? É. Portanto, quando o IPI foi instituído, substituindo o imposto sobre consumo, ele também era algo genérico. Agora, o que eu acho? Eu acho que o imposto seletivo também, tal qual o IPI, que tem limite constitucional, tem teto de alíquota constitucional, não pode ficar sem uma trava constitucional. E é preciso que se compreenda na regulamentação do imposto seletivo duas questões.
O que é o imposto seletivo? Porque o fundamentalismo não pode estar no imposto seletivo. Ele tem que ser um imposto de sustentabilidade, sob pena da inviabilização da economia brasileira. Agora, ele é um imposto extrafiscal, ele está substituindo o IPI. O IPI é base fundamental de funding para o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, para o FPE, Fundo de Participação dos Estados, para o FNO, Fundo Constitucional do Norte, para o FNE, Fundo Constitucional do Nordeste, para o FNCO, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, e, inclusive, de funding para o BNDES. Portanto, esse imposto terá, e isso nós estamos conversando com o Ministério da Fazenda, com o secretário Bernardo Api, porque nós precisamos calibrar esse imposto, e esse imposto tem sido objeto de uma discussão, inclusive com relação à questão da tributação sobre o produto final ou sobre insumos, que é uma discussão também que está muito presente neste debate. Portanto, sem nenhuma dúvida, o imposto seletivo é um imposto importante na estruturação que foi colocada, mas precisa ser levado em conta estas observações, e nós, no Senado, estamos atentos com estas questões e discutindo tecnicamente e, óbvio, com o ênfase político e federativo à questão do imposto seletivo. Essa reforma está sendo feita em 2 etapas. Primeiro, primando pelo consumo, olhando o consumo, e depois a renda. Senador Efraim, a gente vai conseguir fazer isso de forma rápida, passar por essa de consumo e depois já chegar na da renda? Essa é uma pergunta que chegou aqui em bastante volume já. Olha, eu acho que a pressa é inimiga da perfeição. Então, volto a insistir, não temos, o compromisso nosso não é com prazos. Os prazos estão estipulados, mas é em trazer algo que seja importante para a transição que o Brasil vai fazer, como eu disse, de um modelo que está esgotado. Então, é importante que se faça, mas essa agenda macroeconômica ela está sendo discutida também em paralelo. A lei da desoneração da folha de pagamento, que alcança muitos setores aqui, que é de minha autoria, a prorrogação, está para ser votada na terça-feira. Conversava ontem com o professor Heleno Torres sobre o Estatuto da Simplificação das Obrigações Tributárias Acessórias. Quem mexe aqui com o tema sabe que o grande drama da burocracia não está na obrigação principal, que é pagar o imposto, são nas declarações acessórias, uma lei de minha autoria que o governo sancionou agora e que vai ajudar muito a simplificar. Então, é importante a gente ir fazendo passo a passo e saber que, quando for discutir patrimônio e renda, a gente vai poder calibrar e ajustar, porque tem um detalhe que é muito importante, você vê das falas, e às vezes se esquece, né? Equilíbrio fiscal não é feito só pelo lado da receita, estão esquecendo de olhar o lado da despesa, né? Reduzir custo, reduzir despesa também é importante. Não adianta só quando um governo quer investir, abrir um novo programa, dizer vamos aumentar a receita, porque aumentar a receita não tem mistério, não é? Dinheiro não dá em árvore, não é plantando que se colhe, não vai cair do céu com a chuva. Dinheiro público ele vem de pagamento de imposto, e pagamento de imposto, em regra, só tem 2 meios. Ou você aumenta a base, quem não pagava começar a pagar, mecanismos de combate à sonegação, ou então você aumenta a alíquota, e aumentar a alíquota ninguém aguenta mais. Então, muitas vezes, para chegar a esse equilíbrio, reduzir a despesa. É o que o senador Eduardo Braga, o senador Ângelo Coronel, também fala muito lá nos nossos debates no Senado. Esse teto da alíquota máxima é, sim, uma missão do Congresso Nacional para passar aos governos estaduais, municipais e federal, para dizer, amigo, vai ter um limite. A partir de determinado momento, se você quiser investir mais, arrume aonde reduzir a despesa, reduzir o custo. Reforma administrativa, que é um outro tema que fica para um outro painel depois, mas é preciso, sim, estar a despesa equacionada também junto com a receita. O secretário Api falou um pouco da experiência internacional, e antes de voltar para ele a palavra, eu queria ouvir o doutor Bichara um pouco da experiência internacional em outras reformas. Depois eu dou a palavra ao senhor, secretário Api, por favor. No contexto internacional, olhando lá para fora, a gente tem exemplos de boas reformas e reformas que poderiam ser melhores, para a gente até se espelhar nelas?
Márcio, eu acho que o ministro Paulo Pimenta colocou muito bem, o diálogo está excelente. É uma pena que a gente tenha tão pouco tempo, né? Eu queria cumprimentar de novo o João Camargo e a Camila, dizer que é uma alegria estar aqui e pessoalmente fico muito honrado com o convite. Eu acho, Márcio, que a reforma é bem feita e parte de parâmetros internacionais positivos. Tem alguns detalhes que a gente precisa aprofundar. Eu vou dar 2 exemplos. A questão de CAPEX, né? A tributação de bem de capital. Nós passamos, o API sabe bem disso, os últimos anos todos no pressuposto que não haveria tributação de bem de capital. Aí vem a PEC dizendo o quê? Lei complementar disporá sobre efeitos da redução da tributação nos bens de capital. E se a lei complementar não vier? Por que não veio já na PEC uma regra de não incidência, né? O mercado está todo mundo preocupado com isso. Isso é um ponto muito sensível, sobretudo em função da extinção do REIT. Um outro ponto é a questão dos exportadores. Há uma regra lá, diz que os créditos acumulados serão devolvidos em 240 parcelas via compensação. Ora, se a empresa continuar sendo exportadora, ela vai continuar sem poder compensar. É preciso uma regra para isso que dê segurança jurídica ao contribuinte. Não dá para fazer a reforma varrendo a sujeira de ontem para debaixo do tapete. Fiquei te devendo a questão da transição, Márcio. Só muito rapidamente. Como é que fica a transição hoje? Ela termina em 33 e para o IBS será de 4 anos, na prática, né? E da CBS, em 1 ano. Então, uma alíquota até baixinha e depois vira automático. Acho grave isso. Vou transcrever uma frase. Precisamos de 10 anos, porque tem muito investimento feito em cima do sistema tributário atual. Se mudar de hoje para amanhã, vai ter empresa quebrando. Doutor Bernardo Api. Concordo inteiramente com ele. Só que a transição da União é da noite para o dia. Parece, senador Efraim, um pouco do farinha pouco, é a minha opinião primeiro. Por que a transição da União não é igual dos estados e municípios, né? Porque eu fico vendo, discutindo Estado, município, União, meio como é que vai dividir o butim, mas pouca gente preocupada com o contribuinte, né? Então, a transição federal vai ser em 1 ano. Ah, tudo bem, é em 2027 só, mas vira de um ano para o outro. Então, por exemplo, quem está no presumido paga 3,65 de PIS e COFINS. Pelo PL de hoje, vai a 12 de CBS. Mas o PL de hoje, a PI, é 12. Vocês podem retirar o PL, o governo que apresentou, governo passado, mas está lá o PL de 12. Eu vi que na simulação é menos, mas o PL está lá. E cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, eu acho que eu vou chamar o ministro Bruno Dantas para ficar ali entre o secretário Api e o doutor Bichara, só para separá-los. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho maior admiração, o Api sabe, por ele, pelo trabalho da reforma, mas tem uma ou outra divergência que é da visão do contribuinte. Então, a transição, para mim, é incompreensível. A federativa é em 50 anos, a do tributo dos estados e municípios em 4, e o da União é do dia para a noite, resultando aí, sim, num aumento relevante de tributos para o contribuinte. Então, eu gostaria de voltar para a ideia inicial do próprio API, da transição uniforme, serena, em 10 anos. Veja que eu estou concordando com ele. Mas com a versão antiga. Só que a transição traz um problema, que é ter um modelo híbrido, que prejudica quem produz, é conviver durante tanto tempo com os 2 sistemas. Então, quanto mais a gente conseguir fazer isso de forma ajustada, mais simples vai ficar para quem produz. E a gente tem que defender quem produz, não é para defender governo, não. Senador Efraim nos dá mostras claras de que o Senado está preparado para essa discussão, mas é claro que a gente quer ouvir o senhor secretário Api. Não, eu acho que o senador Efraim já respondeu. Na verdade, tem os 2 lados. Tem o pessoal que fala, tem que ser mais rápida a transição para acabar logo. Estou falando, tem que ser mais lenta para poder dar segurança jurídica para quem já tem benefício. No fundo, está um sistema misto no que foi colocado, inclusive a transição está definida em função dos benefícios fiscais convalidados. A questão de desoneração de investimento é compromisso absoluto, tá, Bichara? E exportação. Tá lá. Está lá. Ou é crédito imediato, em alguns casos vai poder ter diferimento, alíquota zero, não sei o que, isso vai ficar na lei complementar. O pessoal fala, tem muita coisa na Constituição. Fala, não, mas tem que botar mais coisa na Constituição. De novo, é o equilíbrio que tem que ser encontrado aqui no debate no Congresso Nacional. Queria só terminar falando de um ponto que eu acho importante, quer dizer, que eu acho, assim, é a compreensão de que essa reforma que está sendo discutida, com ajustes que tenham que ser feitos, é muito positiva para o país. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Muito positivo para o país. O impacto que ela tem sobre o crescimento, via redução de burocracia, redução de litígio, via desoneração de investimentos, desoneração de exportação e via correção de uma série de distorções na forma de organização da produção que nós temos hoje no Brasil. Aqui,
o sistema tributário afeta a forma de construir um prédio. O sistema tributário induz uma empresa a fazer um caminhão sair, dar uma volta pelo país, carregando a mercadoria e voltar de onde ele saiu. Esse é o nosso sistema tributário hoje, é o que nós temos hoje. E isso tudo vai ser corrigido com esse projeto que está sendo discutido no Congresso Nacional, com os ajustes que forem necessários. Eu acho que esse é o ponto fundamental. É um jogo de soma positiva, um jogo de ganha-ganha. Eu acho que esse é o ponto fundamental para a gente entender. Quando o PIB cresce mais, todo mundo ganha, todos os setores da economia ganham. E, quando o PIB cresce mais, todos os entes da federação ganham. Eu acho que esse é o ponto importante da gente entender no debate da reforma tributária. Eu só queria aqui aproveitar que está num evento da Esfera, cumprimentar o Dr. João, a Camila e os empresários todos, dizer que a gente só chegou onde a gente chegou na discussão da reforma tributária por conta do apoio do setor empresarial. A compreensão do setor empresarial, da relevância da reforma tributária, levou a gente a estar onde a gente está hoje na discussão no Congresso Nacional. Eu acho que é assim que se constrói um país com diálogo e com construção conjunta e com boas ideias. A reforma tributária é uma construção técnica e uma construção política. Eu acho que é assim que se faz boas instituições para que o país possa crescer. Obrigado pelo convite. Todos conversando. A gente tem 40 segundos ainda. Queria pedir, então, para o ministro Pimenta, já é o último a ter a palavra aqui, encerrar nesses 35 segundos que faltam, ministro. Somente agradecer, gente. Eu cheguei no Congresso em 2003, junto com o presidente Lula. Eu não me lembro do outro momento, outro ambiente tão favorável para que a gente possa fazer as reformas que o Brasil precisa. E essa mesa aqui demonstrou isso, né? Todo mundo aqui defendeu a necessidade das reformas, a necessidade dos ajustes. E as questões que foram apresentadas como divergências são parte do processo democrático e perfeitamente transponíveis para que a gente possa avançar. São muito pequenas dentro de tudo aquilo que nós temos como perspectiva para o próximo período. Nós temos plena confiança, acreditamos que, de fato, se abre um momento muito importante para o Brasil no próximo período, sob liderança do presidente Lula. O país está no rumo certo e, juntos, a gente tem condição de fazer essa transformação. Muito obrigado. Que seja importante para o Brasil e, claro, para os brasileiros. Agradeço muito a presença de todos aqui. Muito obrigado pelo debate. Foi excelente e, principalmente, a participação de vocês. Até o próximo.